Para esse painel, eu queria chamar o Adler, sócio da PwC, líder de Tech CSD. Uma salva de palmas para o Adler. Queria chamar a Denise Rios, membro de inúmeros conselhos. Poderia citar alguns aqui para vocês. Capitalismo Consciente, Talanoa, enfim, CEBEDES. E o nosso querido Marcel Fukayama. Marcel, que é o cofundador da Dynamo. E também é Advisor Senior do Bilab. Então, a ideia aqui é de fazer um debate sobre finanças sustentáveis e todo esse potencial que a gente tem instalado não só no Brasil, mas também no mundo. Um ótimo painel para vocês. Obrigado pela presença. Excelente. Obrigado, Renato. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar, né, com o Marcel, com a Denise. Tenho certeza que vai ser uma reflexão e uma conversa muito interessante para todos nós. Bom, meu nome é Adler Martinez, sou sócio da PwC, lidero hoje a nossa área de tributos e sustentabilidade de Tech CSG, mostrando, né, como tributos possuem um papel muito relevante na agenda ESG, na agenda de sustentabilidade. E a gente vai falar um pouquinho agora no nosso painel como os tributos podem ser catalisadores, né, de investimentos, alocadores, né, indutores de investimentos também na agenda de sustentabilidade. Eu sou um homem branco, tenho 1,86 de altura, estou com uma calça azul, sapato marrom, blazer verde musgo, eu acho difícil de escrever aqui. Até perguntei para minha esposa hoje, falei, o que ela falou? Acho que é marrom, bege. Eu falei, depende da luz. Então, verde musgo. Foi a melhor qualificação que eu cheguei. Esse final de semana eu estava assistindo um documentário com minha filha. Minha filha tem 10 anos. Um documentário sobre trabalho infantil, nas empresas, em algumas plantas, né, algumas fábricas lá do Sudeste Asiático. Até para incentivá-la já nessa reflexão do trabalho infantil, mas também das condições insalubres. E assim, eu fiquei muito feliz em ouvir comentários dela no sentido assim, papai, o que a gente pode fazer para mudar? Né? O que eu, né, como uma menina de 10 anos, posso fazer para mudar essa realidade? E a gente teve uma conversa muito legal de pai para filha, né, sobre esse tema, mas que me deu esperança também e que já me fez um link aqui com o nosso painel, né, sobre a importância do capital e ser um indutor, né, novamente, de iniciativas de sustentabilidade. Bom, eu vou pedir primeiro agora para a Denise se apresentar, né, fazer sua autodescrição também e fazer seus comentários iniciais, por favor. Bom, obrigada pelo convite. Numa manhã cinza, eu sou uma mulher branca, né, as sardas levemente sardenta, estou com cabelo branco atualmente, 100% integral, vestida de preto, né, e em homenagem ao futuro que eu espero que a gente vá discutir, eu coloquei um lenço colorido com um formato de flor aqui. Eu faço isso, inclusive na audiodescrição e como pessoa, justamente para me lembrar do que a gente está fazendo aqui, cada vez que a gente senta e está conversando sobre o tema. Super obrigada pelo convite. Tempos difíceis, né? As evidências cada dia mais ocupando não só o jornal, né? Não só o dia a dia de todos nós, mas afetando drasticamente a vida de quem a gente conhece, né? De lugares onde a gente trabalha, e a gente, às vezes, eu não aguento mais o som da minha própria voz falando do tema, né? Eu trabalho diretamente do tema, depois de uma longa carreira no Finanças, na qual eu combino com o ESG hoje, há mais de 14 anos, 15 anos quase. Então, primeiras considerações sobre o tema. Acho que o painel anterior trouxe esse panorama, né, dos desafios no mundo, do fato do Brasil ser a grande oportunidade, mas com a necessidade de sentar na mesa à altura, né, da discussão, né, do eixo em outro lugar. Eu vou trazer uma perspectiva justamente da regulação e do papel dessa regulação e do papel das lideranças, no sentido de atender ou não essa regulação.
Eu acho que a gente tem marcos importantes andando no mundo, se a gente olhar desde a perspectiva, por exemplo, do lançamento do GRI, que é claramente um framework de sustentabilidade, mas pouco atrelado a questões de tomada de decisão, estratégia, gestão. A gente foi evoluindo, né, no lançamento e na adesão, na entrada de ferramentas de risco, como o TCFD, agora caminhando para o TNFD. E eu estou torcendo muito por maio de 2027, mais ou menos, que, para quem não sabe, é o dia, né, mais ou menos em 2027, a gente teria todas as companhias de capital aberto, não só aqui, mas teoricamente no mundo, em 2028, divulgando valorados econômica e financeiramente seus impactos, principalmente ambientais, seus riscos, num mundo que vai ter inteligência artificial full. Pelo lado do uso de energia, vou guardar para outro lugar, mas eu fico bem feliz de fazer um prompt de mim, em maio de 2027, olhar, na verdade, a conjunção astral do mundo, para a gente ver um escancaramento amplo, geral e restrito, assinado pelos CFOs e pelos contábeis das empresas, tá, sobre isso. E com, na verdade, todo o setor se preparando para auditar. Eu acho que estamos na beira de um marco importante. E por que eu acho isso relevante? Porque ele já é material. O risco já é material. A diferença entre risco e incerteza, para quem sempre trabalhou no mercado financeiro, é evidência estatística. Então, quando é incerteza, eu não consigo medir e tomar decisão, porque pode acontecer, não pode acontecer. O que a gente mais viu sobre clima nos últimos anos é evidência estatística, que é muito, né, neutro do ponto de vista de risco, aumentou, então agora posso medir, mas eu queria só perguntar se você fosse uma empresa que está, ou que é a evidência estatística, a sua mudança de perspectiva sobre a importância de incorporar isso, independente da mudança regulatória. Então, acho que temos um panorama importante à frente. E eu queria aqui trazer uma provocação sobre o papel de eventos, organizações como essa, e como as empresas são capazes de avançar daquela situação de controle, defesa, risco de dar o primeiro passo. Inovação é muito bonito, mas eu não estou muito afim de ser o primeiro e sozinho, não, porque, em geral, isso é custo. Então, eu vejo muito essa discussão dos conselhos que têm o papel e a responsabilidade de olhar para os próximos 10 anos. Hoje eu sou conselheira de 2 comitês de sustentabilidade, um, inclusive, com o Hélio aqui, numa seguradora, um num banco e um numa empresa de energia. Então, o papel dos conselhos de olhar isso, já está claro o que vai acontecer. A discussão é quando eu me movo. E, se eu me movo pela lei, em geral, não me diferencio. Então, o papel de eventos, organizações, né, que a gente falou muito no primeiro painel, seja de um G20 no Brasil, seja de uma arquitetura de metas da NDC, seja de um pacto global, de um evento como esse na PwC, é criar conjuntos de liderança que sejam capazes de criar movimentos coordenados. Porque isso é mais seguro. Ele faz uma assimetria importante no risco, e, portanto, traz benefícios mais coletivos no avanço. Então, eu ando meio colada no ODS 17 para dizer que, inclusive, essa é uma boa maneira da gente usar essa grande transformação do padrão regulatório e dos planos que a gente tem visto no Brasil para definitivamente incorporar a gestão destas informações, desses dilemas, dessa realidade, à alocação estratégica de negócio, ao trabalho, né, de alocação de investimento, de decisão de como a gente vai trabalhar e, inclusive, a valoração econômico-financeira, não por ela em si, mas porque ela tem a habilidade de trazer exatamente para o centro da discussão a realidade que muitas vezes está distante disso. Né? É muito fácil ser uma estatística, né, numa planilha qualquer, numa reunião qualquer. Se você tem alguém que é a estatística, ou se você foi a estatística, estava do lado errado do rio, né? Ou foi afetado, ou falou, não estava lá no Rio Grande do Sul, que maravilha, 70% dos fornecedores estavam. Ou você não pôde deixar a sua energia elétrica ligada, porque com a inundação, se você ligar a energia, se aumenta, né? Então, tudo é interconectado, tudo é interdependente, mas o coordenado e o parcerias para implementação me parece agora uma discussão produtiva. Obrigado, Denise. Marcel, por favor. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Adler, Denise, obrigado pelo convite.
me audiodescrevendo, sou Marcel, sou mestiço, filho de uma nordestina retirante e de um imigrante japonês. Tenho 39 anos, estou usando uma calça azul, um blazer cinza, uma camisa branca, um óculos azul, cabelos gradativamente brancos por conta da paternidade de minha filha que está na adolescência da primeiríssima infância, que não dorme. Eu acho que do que na minha jornada eu tenho acompanhado nesse tema do capital consciente, acho que queria destacar alguns pontos. O primeiro é como é que essa indústria evoluiu e como nós estamos no ponto de inflexão da mudança das naturezas de capital existentes. Então, há mais de 100 anos, quando você fazia um investimento, basicamente você fazia um retorno, você buscava o retorno. Depois surgiu a indústria do risco. E aí você faz o investimento e você calcula qual é o risco daquele capital talvez não retornar. E aí a quebra da Bolsa de Nova York e toda uma nova onda de estandarização de métricas contábeis financeiras, até para você ter comparabilidade, para você ter consistência, transparência. 100 anos depois, o que nós temos? Nós temos uma emergência climática, uma desigualdade ou desigualdades obscenas, distorções sociais que nós vivemos, e nós temos visto que a equação não se trata mais apenas de risco e retorno. É preciso considerar uma terceira variável, que é impacto. Então, qual é o grande desafio e que eu acredito que nós vamos superar nessa década? É a estandarização das métricas sociais e ambientais, da mesma maneira que há 100 anos a gente superou a estandarização das métricas e da contabilidade financeira. Então, isso vai trazer uma regra do jogo comparável e estandarizada, harmonizada, uniformizada, minimamente, para que os atores do mercado possam operar, podendo ter o mesmo mapa e podendo direcionar o capital e podendo comparar laranja com laranja, não laranja com banana. Então, hoje, nós precisamos orientar esse capital, pelo menos, sob essas 3 dimensões: risco, retorno e impacto. Uma segunda mudança que a gente tem é que, com a distribuição do capital e o capitalismo, em especial após a doutrina Friedman, se tornou uma grande plataforma de geração de riqueza, mas também de concentração dessa riqueza, mas, ao mesmo tempo, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que saíram da pobreza extrema desde 1980, desde a década que eu nasci na década perdida. Então, o que nós temos de oportunidade, respondendo até uma das perguntas que você estava conversando, Adley, com a sua filha, o que podemos fazer, é que talvez nem todos nós sejamos acadêmicos aqui. Talvez nem todos nós sejamos políticos, ou investidores, ou empreendedores. Mas tem uma coisa só que nos conecta aqui, que seguramente é que todos nós somos consumidores de alguma coisa. Então, nós podemos usar o capital a serviço de uma nova economia, de 3 maneiras. Você pode consumir, você pode investir ou você pode doar. Basicamente é isso. E as pessoas podem usar esse capital de maneira mais consciente, mais informada, mais qualificada. Hoje, uma pesquisa do Google Ipsos mostra que 54% dos brasileiros, se pudessem escolher entre o produto A e o produto B, sendo o produto B mais social e ambientalmente responsável, escolheriam por esse produto. Nós temos, hoje, até um estudo da própria PwC, devemos chegar em 2025 com mais de 150 trilhões de dólares de ativos sob gestão no planeta. E JP Morgan estima hoje em torno de 40 tri para ESG. Investimento de impacto é 1 trilhão, ou seja, é vírgula. Então, quando nós vamos investir, nós podemos alocar esse nosso capital para impacto positivo. Então, quando você recebeu o telefonema do seu gerente do banco perguntando: olha, eu tenho aqui um fundo multimercado aqui, você tem interesse? Pergunta para ele o que significa multimercado e para onde esse dinheiro está indo. Talvez esteja indo para desmatamento, talvez esteja indo para a indústria bélica, talvez esteja indo para combustível fóssil e você não sabe. Aliás, seu gerente do banco também não sabe. Então, a gente pode, de maneira mais consciente, poder alocar esse capital para investimento que busca não apenas
compensação ou mitigação de impacto negativo, mas a geração de impacto positivo. Parece sutil, mas é estrutural. É um novo paradigma. É um novo paradigma econômico. Então, essas são algumas das mudanças que a gente está passando. E, por fim, a gente está vivendo uma onda regulatória sem precedentes. É um tsunami normativo que a gente está vivendo. Começando pela Europa. A Europa, nesse momento, está implementando Consumer Empowering, Green Claim, ESG Rating, Corporate Sustainability Due Diligence, pelo menos mais 3, 4 outras diretivas ao mesmo tempo. E que vai revolucionar a maneira como administradores, empresários, investidores mobilizam capital e alocam na economia. E vai também mudar o dever fiduciário desses administradores, desses diretores. Ou seja, a minha responsabilidade não vai ser apenas gerar valor para um único stakeholder. Eu preciso olhar as partes interessadas, os membros da comunidade, meus colaboradores, meus fornecedores, a natureza. E eu sou responsável pela cadeia de valor, sim. Não é porque está quarteirizado que eu não sou. E isso vai impactar não só a Europa, vai impactar todas as empresas no mundo. Porque vai ser tipo uma pedra no lago. Ela vai fazer ondas que vai repercutir em todo o planeta, em todas as cadeias de valor. Em especial quando a gente trata da União Europeia, que é um importante parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem 2 das principais empresas de alimentos no planeta. Né? As 2 são 3 siglas, inclusive. Aliás, são siglas, né? 3 letras cada uma. E essas empresas, se não se adequarem a essas normativas europeias, não vão poder operar, ou não vão operar para um dos principais mercados do planeta. Então, esse tsunami normativo e regulatório, que logo, logo cruza o Canal da Mancha, chega no Reino Unido, cruza o Atlântico, chega nos Estados Unidos, e chega aqui no Brasil, já está aqui no Brasil, inclusive com a CVM 193, que foi o primeiro órgão regulador do planeta a adotar os estándares do AESSB. Então, o Brasil já tem aí um grande potencial, então eu destacaria esses elementos como uma grande mudança de cultura que já está acontecendo no Brasil, felizmente. Excelente, Marcel. Obrigado aí pelos seus comentários. Acho que é interessante, né? Isso também traz uma certa esperança, né? A todo esse ambiente de alterações regulatórias. Ele é um avanço importante. E a gente vê, né, já foi mencionado aqui, o Brasil sendo um dos pioneiros, né, de adoção do ISSB. O que, né, é muito bom, muito importante. Cabe a nós agora, de fato, né, implementar e, de certa maneira, exigir isso, né, do mercado e dos stakeholders de maneira geral. Eu estava lendo também sobre essa questão do capital, né, consciente. Estava lendo que são dados da Ambima. Tá? Em março de 2024, nós temos 91 fundos de impacto social, atualmente, no Brasil, 39 que são denominados fundos ESG. Em 2022, a gente tinha 39 fundos de impacto social e 13 de ESG. Em um ano, né, a gente saiu de 7,4 bilhões de patrimônio líquido desses fundos para 13,4. Ou seja, é uma evolução, ainda tímida, talvez, né, comparado ao tamanho, né, dos fundos de investimento que a gente tem no Brasil e no mundo. Mas é um avanço, e a gente acredita, né, com todos essa evolução também regulatória, a tendência é aumentar ainda mais. Bom, indo para a nossa primeira pergunta, a gente fez, em 2023, uma pesquisa que a gente chamou de uma pesquisa TechSG, foi uma das pesquisas pioneiras, né, tentando trazer essa reflexão da importância dos tributos, da importância dos incentivos fiscais para aceleração, né, como catalisadores realmente da agenda ESG, até para catalisar, auxiliar empresas e governos no atingimento das suas metas de descarbonização. Só que tributos algumas vezes ficam fora, né, dos relatórios de sustentabilidade, de métricas ESG ainda, né. A gente tem a resolução da CVM 193, né, que trouxe esse avanço importante. E, Denise,
Como você acha que as empresas podem, né, explorar mais esses instrumentos de incentivos tributários para catalisar cada vez mais suas agendas socioambientais e adotar a destinação desses tributos às pautas ESG, tanto como métrica-chave de seus negócios, como para atendimento à resolução CVM 193? Eu acho essa uma das perguntas mais catalíticas que a gente pode responder nos próximos anos, porque hoje, claramente, parte da economia, né, não reflete a realidade, porque tanto os tributos quanto os incentivos estão desalinhados. Então, imagine o seguinte, está todo mundo respirando? Vou fazer uma provocação aqui. Emite carbono, não é opcional. Tá? É verdade, impacto não é opcional. Tenho falado muito isso, porque parece que sim, a gente está falando, a economia, inclusive, reconhece. Tá? Ela chama de externalidades, ela não precifica. Então, o que a gente está discutindo é a precificação desse impacto, porque, de fato, tá, ele custa. Então, quando você emite numa cidade e não controla essa emissão, você que anda com o seu SUV, né, que emite seu peso em carbono, caso ele não seja de etanol ou elétrico, está privatizando o seu conforto, terceirizando. No caso, para a saúde, um dos impactos, por exemplo, ele custa no aumento de doenças respiratórias e tudo mais. Então, acho que alinhamento de incentivos, e aí eu acho que a CVM 193, assim como o crescimento, por exemplo, da B3, no sentido de lançar guias de empresas verdes, no sentido de usar, na verdade, a sua disciplina e incorporar os impactos, medi-los de acordo, tomar decisões considerando isso, inclusive porque isso é sobre a resiliência do modelo. Olha que coisa importante. Se eu sou uma indústria, vou fazer uma fábrica hoje, que vai ter que ser operacional pelos próximos 10 anos, se eu só desconsiderar carbono, ou os stakeholders, a sociedade onde eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo um mau investimento. Se eu não mudei de mundo, Marcel, isso continua valendo. Por quê? Porque eu estou desconsiderando critérios absolutamente materiais que vão afetar a viabilidade econômica no tempo. Vale para fazer um empreendimento de energia, vale para qualquer coisa. Carbono terá preço, por exemplo. E questões sociais e ambientais também. Tá? E por que isto é importante? Porque a gente está vendo uma seção de, seja questões financeiras sendo alinhadas, a 193 é um ótimo exemplo disso, a captação, o direcionamento do crédito crescendo, principalmente nesses setores, a própria emissão do Brasil, já é a segunda emissão de bondes brasileiros com essa natureza, que tem não só um interesse maior, um prazo mais longo e uma taxa menor. Atenção aqui o prazo mais longo, porque isso é o que alinha o financiamento de mitigação e adaptação também. Tá? E a disponibilidade de recursos internacionais, inclusive, para quem tem, na minha opinião, um G maduro. Não é nem sobre um E e um S, mas é uma maturidade empresarial que entende os impactos aos quais você está sujeito e que transforma risco socioambiental, eventualmente, numa oportunidade de inovação, de novos negócios e de resiliência, inclusive, que é, no mínimo, a capacidade que um grande gestor, um grande CEO, um grande tomador de decisão, tem que ter. Um conselho hoje tem que ter. Né? Se você perguntar para um fundador, ele está olhando isso sobre essa perspectiva, porque ele está olhando para uma empresa que tem que durar mais que ele. Tá? Então, acho que temos aqui uma grande discussão de alinhamentos de incentivos. E um outro tema, vou trazer um exemplo muito relevante, que eu acho que compete muito às empresas, às vezes, levantarem a mão, ou coletivos, como um Pacto Global, uma FEBRABAN, uma Fiesp, um Sistema B, vários, um capitalismo consciente, porque muitas vezes hoje, por exemplo, a forma como a gente está discutindo a tributação no Brasil, e esse é um tema quente e relevante, por exemplo, faz que, como empresa, quando você doe alguma coisa, você tenha um incentivo cruzado que te diz que é melhor, você paga mais tributo se você doar para ser ainda utilizado, o que, no mínimo, corroboraria com questões desde acesso até circularidade, e se você descarta, simplesmente, você tem uma redução do seu impacto tributário. Isso devia se chamar de crime ambiental ou social. Estou na dúvida do qual dos dois, mas, na verdade, esse alinhamento de incentivos ainda ocorrerá. O que é importante?
matriz energética, uma das mais poderosas do mundo. O Brasil é o único país que joga com todas as cartas do baralho na transição energética. E alguns países que são capazes de catalisar esse desenvolvimento só chegam nessa matriz em 2050, ainda que com investimento, mas não vai durar para sempre. Então, acho que toda essa arquitetura, né, tributário, econômico, financeira, ela é muito importante para nos tornar capazes de aproveitar esta transição, de ser um ator relevante. Tá? E eu vou aqui parafrasear Michelle Obama, que eu ando numa fase, eu já descobri que eu não vou durar para sempre. Eu já vivi mais da metade da minha vida, se eu considerar que eu vou viver até 100 anos. Eu espero ver isso no meu tempo. E eu acho que aqui a gente tem um protagonismo, uma liderança mais corajosa, ou mais ousada, ou mais contemporânea, que tem que levantar a mão e clamar por isso e dizer, olha, eu estou vendo aqui, isso claramente é um incentivo desalinhado para aquilo que, inclusive, é melhor para a empresa, é melhor para a sociedade, é melhor para o país. Tá? Porque eu vou fazer um paralelo aqui, é mais ou menos o que a sua filha fez. E eu imagino que se uma criança de 8 anos, um investidor de 25 está fazendo isso. Outro dia, eu tenho uma sobrinha vegana que o ser humano do banco vendeu um CRA para ela de carne. Ela dava pulo dessa altura e chamou de conservadora. Aí eu nem vou discutir o tema. E eu acho... Sim, gente, temos. E isso é importante porque, num mundo onde mudança climática afeta a produtividade da safra, se você não tem essa clareza do dever fiduciário, ou se você não está perguntando isso, fatalmente esse CRA, que é um título incentivado, bonito na hora que você compra, não performará, portanto, você não terá seu rico dinheirinho de volta. Queria contar para vocês, hashtag fica a dica. Tá? Então, não vale boicotar no consumo e alocar investimento como se fosse durar para sempre e não fosse mudar nada amanhã. Então, essa é uma coisa importante. Eu tenho trabalhado também, eu sou conselheira da Rede Ambima, de sustentabilidade, no tema de clima e biodiversidade, que está trabalhando junto com a CVM e é um dos articuladores do setor para garantir que tanto a alocação, né, Marcel é parceiro nisso, quanto quem aloca os recursos para você vá ter essa sua certificação incorporada, esses dados que são absolutamente materiais. Então, a gente está tendo, sim, uma avalanche de regulação. Dá até um certo desespero. Eu fico levemente feliz com os meus amigos CFOs, contadores, que agora vão salvar o mundo, além dos engenheiros, economistas e tudo mais, foram chamados psicólogos, são chamados primeiro, porque, de verdade, isso é o novo baseline. E, para quem ainda está na dúvida, se é sobre um lado ou sobre outro, além da provocação de respira e emite carbono não é opcional, se você ainda acha que o ESG vai acabar, eu tenho certeza que vai, porque ele vai virar business as usual. As soon as I can, ou as soon as you can see. Por quê? Porque ele é material. Porque amanhã se acorda sem camiseta, apesar de estar morando em São Paulo, porque vem de lá, porque tudo é interdependente e interconectado. E gostemos ou não, todos seremos afetados. Tá? E, infelizmente, como humanos, a gente se move mais a hora que dói do que a hora que tem consciência. Então, o meu pedido, né, a minha lógica de estar aqui e assim atuando com requinte de dados agora, com integração, com uma maturidade da liderança absolutamente consciente, não acreditem que o futuro repetirá o passado, porque não repetirá. Tá? E incorporem o máximo possível essa ação protagonista no sentido de incorporar a mudança, mas também olhar para o seu próprio negócio e dizer, isso aqui não está fazendo nenhum sentido, e talvez, coletivamente, a gente devesse levantar a mão e falar, não dá. Então, a gente tem bons exemplos, num CBIOS, em questões de carbono, na regulação agora, mas tem muito mais que poderia vir. Tá? Obrigado, Denise. Você falou da questão do desalinhamento. Né? Realmente, a gente vê isso quando a gente olha, né, os tributos, né, como eles, iniciativas importantes, mas, ao mesmo tempo, entra governo, sai governo, muda uma lei aqui, muda a legislação, e algumas vezes fica até confuso, né, para quem, para o consumidor, para o investidor. Mas acho interessante, assim, ao mesmo tempo, quando a gente olha, né, no panorama da legislação tributária brasileira, a gente tem vários incentivos. Hoje em dia tem muito incentivo. Por exemplo, painéis fotovoltaicos. Né?
Estava lendo semana passada e conversando até com uma empresa, cliente nosso, comentando que hoje o Brasil gera a mesma quantidade de energia, energia solar equivalente a uma usina de Itaipu. Hoje ela está equivalente. E, ao longo dos próximos meses, vai superar. A gente tem todo um panorama, né, de incentivo à industrialização, à fabricação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos no Brasil. Essa é uma medida interessante, importante. Mas, claro, eu acho que essa questão de uniformizar, né, e ter uma visão mais a longo prazo, né, o que o Brasil quer? O Brasil realmente quer ser essa potência energética, então a gente precisa, né, dar as condições para que o Brasil aproveite esse momento e seja essa potência energética que o Brasil pode ser. Marcel, algum comentário com relação a essa pergunta? Gostaria de complementar? Sim, 3 pontos rápidos. Acho que primeiro, respondendo a sua última pergunta, o que o Brasil quer, né? Eu acho que talvez a gente tenha uma visão do que a gente quer, né, como país. Não nos falta dinheiro, não nos falta tecnologia, não nos falta mentes brilhantes, nos falta vontade política de fazer. Quando eu falo vontade política, não é a política partidária, tá? Também é, mas não é que eu estou falando. Estou falando, a mudança sistêmica é um ato político pela sua própria definição. A gente tem que falar com as... Exato, exatamente. Então, é a vontade política de fazer. A gente está falando de impostos ou tributos como um instrumento de incentivo, mas vamos colocar os elefantes na sala. Nós damos 10 trilhões de dólares por ano de subsídio a combustível fóssil. Não tem 1,5 graus enquanto a gente estiver nessa conversa. Essa é uma conversa difícil, que não queremos ter. Enquanto a gente está falando de plano de transformação ecológica, o presidente está avaliando explorar petróleo no Foz do Amazonas. Essa é a mensagem que nós estamos dando. Uma das maiores empresas do Brasil está distribuindo dividendos ao invés de investir na transição energética. Então, esse tipo de conversa difícil é importante a gente ter, porque senão todos nós aqui somos cooptados por um movimento incrementalista. E eu estou cansado disso, honestamente. Estamos décadas nesse trabalho e estamos cansados desse movimento incrementalista, né? Eu vou falar com um gestor de family office, por exemplo. Eu já sei que ele só tem 2 mandatos sobre o capital. Um é crescer e perpetuar patrimônio. Isso é 99,9% do trabalho desse gestor. E o 0,01% é fazer filantropia. Ele não entende isso que eu estou falando. Porque o mandato desse gestor é isso. Então, a gente tem que ter conversas difíceis para promover mudanças estruturais. Caso contrário, realmente eu tenho sido cada vez mais cético sobre 1,5, e a Agenda 2030 já ruiu. Não, a gente só precisa se dar conta disso, se é que já não demos. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é que empresas podem começar a fazer a mensuração, precificação da externalidade, como a Denise lembrou bem, e podem aprender que isso, inclusive, pode ajudá-los na dedução do seu imposto, né? Com as atuais regras do jogo, né? E o que é importante é poderem usar métricas, né? A Denise passou e fez parte desse trabalho incrível que foi o painel da Natura, que eu acho que é um dos casos mais emblemáticos de empresas que escolhem de maneira corajosa a precificar essa externalidade e a incorporar no seu balanço, no seu modelo de negócio. Então, acho que isso é um pouco da sua pergunta sobre o que empresas podem fazer nessa direção. Excelente. Muito bom, Marcel. Posso fazer uma provocação? Por favor. Eu acho ousada, talvez, mas dá para ser empresa sem fazer isso nos próximos 10 anos? Dá para atrair talento? Eu quero crer que os meus filhos, os nossos, vão ter muita dificuldade em trabalhar, mas eu não queria deixar essa conta para eles. Honestamente, é sobre nós, tá? Dá para escolher, né? Dá para, se todo mundo nessa sala tivesse R$10 e falou, tem que alocar para um mês. Talvez você pensasse, se tivesse só energia altamente emissora, energia limpa, talvez você pensasse. Mas já seria meio vergonha, assim, do tipo, alocar em carbono me dá um faniquito. Mas em 10 anos, todo mundo responde a mesma coisa, tá? Essa é uma experiência. Então, se a gente já sabe, eu acho que essa escolha mais consciente sobre que planeta, que mundo, que cidade, que país, que casa a gente quer, é bem importante de manter na antena, tá? Porque vários de nós, inclusive,
a gente não lembra. Quando a gente fala em terceira pessoa, a gente só avisa. Mas vários de nós temos canetinhas de alguns milhões debaixo da... O que acontece se amanhã combinarmos que 10% das nossas decisões incorporará impacto como não opcional? Queria contar para vocês. Mudamos o jogo. Tá? Essa pergunta da Denise é muito boa, porque o Adler estava nos lembrando que, pela Ambima, quantos bi de investimento de impacto? 13,4. 13,4. Pelo GIN, que é o Global Impact Investing Network, são 18. Então é próximo. Próximo disso. 18 bi. O Brasil tem quase 10 trilhões de reais sob gestão. Esse é o mercado de capitais do Brasil. 18 ou 13 bi versus 10 trilhões. Vírgula. Se a Denise faz essa provocação dos 10%, significa que a gente pode saltar desses 18 bi para 800? Talvez dá para fazer alguma coisa. Eu acho que já dá para tocar nas paradas de sucesso, com certeza. E por isso, Marcelo, que eu gosto dessa visão do consumidor. Né? Naturalmente, num sistema capitalista, eu acho que o consumidor muitas vezes dita as regras. Né? A partir do momento que há uma mudança de comportamento do consumidor, em falar, não, eu vou investir naquele fundo por uma questão de impacto social, o mercado, né, pela dor, algumas vezes, ele vai seguir nesse sentido. Né? Mesma coisa quando a gente pensa em combustíveis fósseis. Né? Eu acho e também gosto dessa ideia da gente enfrentar essas discussões. Né? Nós vivemos num país complexo, né, extremamente desigual. Existem discussões, e a gente está, por exemplo, na reforma tributária, discutindo isso. Exato. Imposto seletivo. Faz sentido ter um tributo que aumente a carga tributária, por exemplo, do combustível fóssil? São chamados os green incentives. Sim, talvez. Né? Mas isso vai onerar também. Vai ficar mais cara a gasolina. Né? Num país, né, em que, algumas vezes, o transporte... a gente não tem um transporte público talvez que atenda a todo mundo, então isso vai encarecer para aquele consumidor de baixa renda. Então, são discussões complexas que a gente vai ter que enfrentar, e a gente está tendo agora, por exemplo, essa oportunidade numa reforma tributária que a gente está vivendo, que todo mundo está acompanhando, e que a gente acredita que pode ser um divisor de águas também no cenário tributário brasileiro, aumentando a competitividade do Brasil. Bom, passando para a segunda pergunta, queria passar para o Marcel. A gente fala sobre aqui o conceito de blended finance, né, ou financiamento misto. Marcel, né, com base na sua experiência na área, quais os desafios e oportunidades que você avalia hoje no cenário brasileiro para o blended finance e outros instrumentos similares, uma vez que o tempo de regulação desses instrumentos geralmente não acompanham, né, o tempo de adaptação das organizações? Tá bom, obrigado, Adler. Bom, vamos estacionar a questão regulatória por um minuto. Com as atuais regras do jogo, a gente já consegue alavancar o chamado blended finance. Né? Então, blended finance é essa combinação do uso do capital comercial com capital concessional, capital público, ou capital filantrópico, usando como capital catalítico. Então, muito do que nós falamos aqui, por exemplo, soluções baseadas na natureza, na lógica pura de capital comercial, ele não vai ser sustentável financeiramente no curto prazo, porque é um investimento de longo prazo. Você tem que construir cadeia de valor, você tem questão regulatória, você tem a estruturação de todo um mercado, você está criando um novo mercado. Então, a lógica do blended finance ela vem para poder promover uma mitigação de risco sistêmico e vem para poder subsidiar a construção de curto prazo para que no longo prazo isso tenha um mercado estruturado e você consiga gerar as oportunidades comerciais. Então, a gente teve a oportunidade aqui no Brasil de desenhar uma das primeiras, se não a primeira, né, estrutura blended para financiar casas de famílias em favelas, né, com a Vivenda, que é uma empresa do nosso portfólio na Dynamo. Esse foi em 2017, foi reconhecido pela ONU como a principal inovação na América Latina. Por que isso foi importante? A gente, primeiro, junto com o Banco Itaú, a gente distribuiu 60% dessa estrutura em investidores privados, então capital comercial, e 40% com filantropos. Ambos tinham retorno, mas o filantropo usava esse recurso para poder subsidiar e dar o colchão de risco, para amortecer o risco para o investidor comercial. Então, você tem uma alavancagem de impacto, de escala e de capital.
Então, o mesmo impacto que aquela filantropia faria seria de X. Com essa estrutura foi de 20x, porque você mobilizou mais capital. 2 milhões de reais em filantropia nessa estrutura viraram 32 milhões de reais. Então, é uma lógica completamente diferente de operar. Então, a Blended permite você subsidiar assistência técnica. Exemplo, bioeconomia. A gente está falando de bioeconomia como uma das principais alternativas ao desenvolvimento social e econômico em regiões como a Amazônia. Aliás, um dos resultados esperados do G20 no Brasil é que os 21 Estados-membros, né, 19 países e 2 blocos econômicos, chegam a acordo quais são os princípios de alto nível do que é uma bioeconomia. Então, dizendo isso porque, com bioeconomia, qual é o grande desafio? É você financiar assistência técnica. Não é dar dinheiro para o extrativista, para o produtor. É como você financia assistência técnica. 13 horas de barco para ir, 13 para voltar. Quem quer fazer isso? O BASA, Banco da Amazônia, tem dinheiro, mas não tem dinheiro para assistência técnica. Então, com Blended Finance, a gente consegue financiar assistência técnica, a gente consegue financiar estruturações, a gente consegue financiar fundos com perda garantida ou primeira garantia, né, o first loss. Então, Blended Finance, eu acredito que é uma grande alternativa com as atuais regras do jogo para que a gente consiga subsidiar a construção dessa transição para esse paradigma econômico, né? Então, a gente, junto com a PwC, realizou recentemente um evento que foi o Go Blended, né? O Go Blended, a gente levou 150 profissionais do mercado financeiro, Denise estava lá, Renato estava lá, Maurício estava lá, foi um trabalho incrível com Ambima também, e a gente produziu já 3 estudos. Um deles foi para o G20, já foi apresentado, amanhã eu entrego inclusive para o presidente Lula esse estudo, é um estudo para a criação de um fundo rotativo global, Blended. O segundo estudo é um estudo de o estado do Blended Finance, e o terceiro estudo foi sobre tributação. Quanto de imposto você gera com Blended Finance? A gente fez 3 estudos de caso. Um dos estudos de caso mais emblemático, que é esse que eu mencionei, de reforma em favelas, para cada real que você aplica, você gera R$6 de impostos, arrecadação. Ou seja, você aumenta a arrecadação. É incrível isso. Por quê? Porque eu estou gerando emprego, estou gerando renda, 2/3 da renda fica na própria comunidade, com material de construção, com a mão de obra e assim por diante. Teve um outro caso, que é o caso aqui no centro de São Paulo, de um prédio que a gente subiu, de uma estrutura blended também, né? A gente teve Gerdau, Movida, Dexco, Votorantim, P4 Engenharia, que investiram 15 milhões de reais para a gente subir um primeiro prédio, que é um piloto do Sistema Organizado de Moradia Acessível, Soma. Nessa estrutura, para cada real colocado, R$4 foram gerados de arrecadação em toda a sua cadeia, né? E com isso agora a gente tem um imóvel, 110 unidades, sendo alugado socialmente para famílias de baixa renda no centro de São Paulo, que é um lugar nobre de mobilidade, saneamento, saúde, educação, e com isso a gente pode transformar todo o território. Então, isso é o poder do Blended Finance. Eu me apaixono quando eu falo sobre isso, porque eu realmente acho que tem uma solução concreta, pragmática, objetiva, de como a gente pode fazer. Real, né? Real. Eu estava no Itaú, eu vendi quando ele lançou. Eu estava do lado dos clientes e tudo mais. E queria puxar aqui só, acho que a importância desse painel e de atores como nós e como vocês, tá? Nesse sentido, porque essa é um olhar com a estrutura atual que eu já posso fazer e, com base nisso, como eu consigo demonstrar, inclusive concretamente, que eu acelero a geração dessa transição ou dessa nova economia em bases reais. E ela já é possível hoje. Imagino que ela seria possível se os incentivos estivessem minimamente alinhados, seja no carbono, seja nas questões sociais. E eu acho que esse é um dado importante, porque a principal mudança que a gente vai ver, eu acho que nas empresas, é a capacidade. O problema não é ter empresas que, num retorno médio no Brasil, estão em torno de 20% ao ano, e se isso é bom ou ruim num país que o juro é mais ou menos 10%. É você conseguir garantir de onde vem para onde vai. Se você tem 20% de retorno, 10 pontos em relação ao juro tradicional, e se isso não veio de uma predação de valor, de uma cadeia onde você não paga salário digno, onde, na verdade, você estica o prazo, onde você, na verdade, não potencializa a economia onde ela precisa acontecer, para que ela não seja privilégio só de metade do mundo, ou muito menos do que isso. Tá? E essa é uma maneira muito comum de falar. Então, eu sou uma apaixonada pelo Blended Finance, inclusive, tá? E por essa categoria de investimento, quase como um hedge da minha carteira.
porque o meu recurso de 10 anos, a vida inteira, a minha principal preocupação é se ele era capaz de já investir em ativos que ainda não estavam disponíveis, mas que representavam mais a economia na qual eu vou viver do que esse que eu tenho hoje disponível. Então, eu acho que o Blended faz esse papel ao juntar, muitas vezes, a filantropia que acelerava aqui, mas depois não era pega, né, pelo primeiro early moments ali, o seed, ou um BNDES, alguma coisa, e não era coordenado numa linha quase de aceleração, de mitigação, adaptação e impacto real, para gerar economia onde a gente precisa, onde a gente pode. Tá? E isso é absolutamente, cada vez mais, a gente está trabalhando para que seja acessível a todo mundo, para que seja classe de investimento e para que a gente não veja. Eu vou fazer um outro paralelo aqui. Quem nunca comprou uma camisetinha de R$10 e se achou? Queria dizer para vocês, hoje você acha, você vê o sangue pingando nela. Então, a forma como você aloca, né, e inclusive o seu trabalho como executivo, o meu hoje, tem um potencial gigantesco de mudança. Tá? E eu acho que trabalhar para potencializar ou para levantar oportunidades como essa, no momento atual, como a gente fez na Dynamo, como estava no Itaú, quando assim, fiz o Blended Finance de Amazônia, que saiu agora, né? Essas coisas já são possíveis. Tá? Então, depende muito mais de falar, então, tá bom, por que eu não vou fazer algo que seja realmente bom, ao invés de fazer mais do melhor do mesmo, de novo, num mundo em franca mutação. Tá? Então, por favor, pioria contínua, como eu carinhosamente chamo, fazer mais do melhor do mesmo em alguma coisa que talvez já não devesse estar, né? Por favor, não. Tá? E levantei a mão, porque eu acho que, de verdade, essa é a inovação que está acontecendo e é a que vai catalisar. Muito bom, Denise e Marcel. É bacana ver essa empolgação de vocês, né, com esse tema. E eu estava pensando aqui, né, eu acho que a gente também tem aqui um desafio, né, de popularizar esse conhecimento do que é um Blended Finance. Né? A gente deveria estar discutindo isso nas faculdades, né, de economia, né, esse tipo de investimento, e dada a sua relevância, a sua atualidade, ele deveria ser, né, mote de grandes discussões acadêmicas, estudantis, nos fóruns mais adequados. Né? E talvez ainda hoje esteja muito focado, muito nichado, né, em alguns espaços ou em um ou outro fundo mais especializado, né, e mais focado numa agenda de impacto social. A gente já está chegando próximo do nosso horário, mas eu gostaria de abrir aqui espaço para alguma pergunta, algum comentário. Angústias. Críticas vale também. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais como a gente faz Blended Finance, os incentivos, ganhar escala, gente, porque realmente quando a gente olha para as escolas de economia tradicional, quando muito é matéria letiva, né, e eu sinto que isso ainda é uma conversa de pessoas apaixonadas por esse assunto, mas não mainstream. Eu posso falar, acho que, sobre a ótica das empresas. Tá? Então, esse exemplo que eu usei foi um blended, né, que saiu na Natura, foi desenhado ao longo de um ano, era para, na verdade, aumentar a capacidade e ter mais cadeias geradoras de produtos, de insumos, né, da Amazônia. E por que isso é inteligente? Inclusive, se eu sou o CFO ou se eu sou, né, cadeia, supply chain de uma empresa. Por quê? Cerca de 16% das compras dos produtos da Natura vem da Amazônia em mais de 80 comunidades. Então, uma lógica de escala bem diferente. E isso permite que a gente componha com capitais diferentes um crescimento dessa cadeia e uma eficiência nessa cadeia. Então, eu misturando isso num fundo com 2 cotas e tudo mais, permite que eu pegue, né, fale, GIZ, faz o seguinte, você não tem a necessidade, tem meta, de alocar capital num lugar que comprove que você gerou impacto? Ótimo. Eu estou aqui comprando de um grupo de comunidades que eu preciso investir 2 anos antes que ela comece a produzir. E depois, eu mesmo já vou comprar dela, eu tenho uma garantia de compra.
Tá? E eu tenho outras empresas que também gostariam de ter leite de castanha, não só creme de castanha, que podem estar interessados no mesmo lugar. Então, ela faz uma arquitetura, vou dar um exemplo prático, que fez assim, ó. Então, se eu financiar essa cadeia, eles não têm o recurso, então, que tal GIZ doa uma micro-refinaria para uma comunidade, em vez dela vender castanha, ela vai vender manteiga, mais caro, menos carbono, mais renda. Com isso, ela consegue, né, até tomar mais recursos, e eu estou garantindo, fica tranquila que o que você produzir em 2 anos, árvore demora, viu, gente? Assim, não dá para squeeze e sai amanhã, nem se você vender mais. Então, essa é uma coisa também, ele faz um gap do tempo desse investimento, e isso se torna, a GIZ cumpriu a meta dela, eu cumpri a minha, eu incluí mais gente, né? Tem uma lógica, né, de indústria que faz isso. Eu proporcionei uma oportunidade para quem, através de um fundo, também queira fazer a mesma coisa, até para começar. Tá? E quando você começa em rede, de novo, é mais tranquilo do que você tentar trilhar, por exemplo, os caminhos da Amazônia desta forma, sozinho. Tá? E uma coisa sobre democratização, vou falar aqui da Aliança pelo Impacto, vou deixar a bola para você. Se você quiser saber onde investir, entra lá, tem um pupurri, tá, de coisas assim. Eu te garanto que, quando você olhar o resultado do seu fundo, você vai lembrar de um equivalente a você, ou eu, que está lá, coração aquece, gente. O dinheiro tem um poder muito importante. Mas eu acho que, como empresas, assim, você pensar nisso como um mecanismo para acelerar o desenvolvimento de novas cadeias, ou mesmo ter, assim, como vários outros, né, potencializar o desenvolvimento, inclusive dos seus próprios colaboradores, como a Movida fez para treinar mais gente da localidade a ser, né, um lavador de carro e tudo mais. X. Então, ele é um mecanismo, inclusive, de alinhar os recursos quando você está pensando em resultado e impacto, mas mais do que isso, quando você está pensando em como você, apesar de os incentivos não estarem alinhados, alinha o capital a favor da resiliência do modelo. Por quê? Quanto mais resiliente e coletivo for o modelo, maior a capacidade dele performar. Por quê? Porque ele passa a ser defendido pelas pessoas que, inclusive, não é que elas são afetadas, elas são beneficiadas, elas entram pela vez na conta. Tá? Então, vale, né, para o que a Dínamo fez lá para teto, vale para financiamento que a gente viu recentemente, né, do arroz, por exemplo, do MST, que é crítico, assim, e muita gente... E vale, inclusive, para mostrar a imensa oportunidade, né, da gente crescer essa economia, mas no lugar real, distribuindo valor ao invés de concentrar valor, e gerando realmente um capital competitivo resiliente, porque na primeira crise pode apostar que essas são as pessoas que vão ficar junto com você, porque tem todo o interesse. Então, essas pessoas não vão sair correndo no primeiro lugar. Então, eu falo que é um seguro contra a adversidade, o Blended Finance, a inteligência de combinar. Imagina o que pode acontecer se minimamente alinhar um incentivo lá na categoria de Blended, junto com a Ambima, a gente conseguir alinhar minimamente um mecanismo mais prateleira. Eu não estou imaginando, não, a gente está trabalhando, né? E eu garanto para vocês que vai acontecer. Tá? Então, minha visão sobre o tema. Mas, como investidora, conta para mim, porque eu estou doida. Adriana, a sua pergunta é boa, porque a gente vai ter que gastar muita sola de sapato, muita saliva, e andar muito para isso acontecer, né? Então, você tem... vamos pegar os 3 setores, né? No setor público, o governo é um grande potencializador dessa agenda, né? Talvez a principal agenda blended que tem, só não tem esse selo, é o Plano Safra. Né? São 300 bi aí, eu estou arredondando conta aqui. Só que, quantos % disso vai para agricultura de baixo carbono? Ok. Né? Não passa de uma mão. Então, a gente precisa alavancar isso. Tem o próprio BNDES, que pode destravar mais recursos para isso. Experimentou agora um edital blended, mas ainda muito pequeno, perto do tamanho. E aí você tem os grandes estruturadores, né? Aqui na Paulista, na Faria Lima. Né? Então, a gente pode também bater ali na porta para estruturar, procurar o nosso amigo João Pacífico, que é um grande embaixador dessa agenda, né? Um amigo, parceiro, estruturador de várias dessas agendas. E no setor social, o grande desafio é a competição da filantropia, porque
você tem hoje na filantropia no Brasil 0,2% do PIB. É perto dos Estados Unidos, que são 2%, é muito pouco. Né? E a gente tem causas, a gente tem problemas estruturais, sistêmicos, crônicos, que estão presentes aí. Né? Então, como é que a gente vai, de alguma maneira, otimizar esse recurso da filantropia, que precisa chegar na ponta ali, mas, ao mesmo tempo, pode ser um capital catalítico para a agenda blended. Então, nosso problema não é falta de dinheiro, mas sim como é que a gente, de maneira criativa, colaborativa, faz a combinação dessas três naturezas de capital. Né? Eu posso só somar, porque eu ouvi uma frase tão boa outro dia. Eu gosto de frases que simplificam na mente. Como é que eu transformo o dinheiro a fundo perdido com dinheiro a favor da nova economia? Não é a mesma coisa, só que um pensamento da filantropia. Eu dei a fundo perdido, de vez em quando eu ouço essa frase e falei, gente, né, a favor, né, desse acelerador da nova economia, que é uma economia maior, né, uma economia melhor, uma economia mais eficiente, e que tem inúmeras vantagens competitivas para ser brasileiro. Tá? Eu acho que não é uma questão de culpa, onde muitas vezes eu vejo, tem que fazer, porque aqui eu, né, assim, passo ruim, aqui eu dou uma arrumada na louça. É uma questão de responsabilidade. É porque foi na nossa vez. É porque a caneta estava na nossa mão. E depois, eu não quero ser vó Denise, a última geração que podia fazer alguma coisa, a primeira que sentiu os efeitos, e alguém falar, você estava lá? Falar, pronto. Né? Então, a gente vai estar vivo, gente. Vai ser na nossa vez. E eu acho muito importante a gente ter essa consciência do poder individual e coletivo das nossas escolhas, inclusive de estar aqui nessa hora, ao invés de estar fazendo alguma outra coisa em algum lugar. Tá? Mobilizar também a atenção é importante. Dizer que é importante também. Tá? Fazer a mobilização mais ainda. Obrigado, Marcelo, Denise. A gente ainda tem para uma pergunta e respostas. Pessoal, obrigada pelo painel maravilhoso. Eu tenho dado aulas em algumas escolas para conselhos consultivos. E eu fico bastante abismada de como o tema ESG está longe dos conselhos, ainda, de muitos conselhos. E como é desafiador para a gente levar essa agenda para os líderes ainda, né? E para esses futuros conselheiros. Eu queria ouvir vocês, se vocês têm alguma fórmula maravilhosa, um blended knowledge, para a gente poder levar esse conhecimento. Denise, eu só vou pedir para breve na resposta e já ir para as conclusões finais. Vou fazer as considerações finais. Por favor, obrigado. Minhas considerações finais. Essa é a minha principal trabalho hoje. Tá? E eu acho que duas visões sobre o mesmo tema, sobre prismas diferentes. O fato de ter uma aula sobre essa em conselho é revelador. Minimamente. Também dou aula em conselhos, também vivo. Eu acho que não é tão plano quanto a capacidade de falar de um EBITDA, de um X de alocação de capital, verdade. Mas existe um misto de desconforto com interesse e vergonha alheia de eu não sei falar sobre isso e sou CEO. Não é opcional. Ser CEO, ser conselheiro e falar, não, fala que não é importante. Tá? Então, assim, sobre o lado bom e o lado ruim, eu acho que a liderança que tem uma caneta na mão já percebeu que isso é uma questão premente nas empresas e, por isso, inclusive, está buscando entender qual é a sua parte no baralho. Definitivamente, governança climática, conselhos e tal, mais ainda, porque esse conselho, apesar de não ter todos os incentivos e metas alinhadas, é responsável, sim, por dizer o que acontece nos próximos 10 anos. Tá? E, para quem está militando, trabalhando, vivendo, pagando as contas de casa, vindo do mundo financeiro para esse há mais de quase 15 anos, eu diria que, sob a minha perspectiva, melhorou. Antes era conjunto vazio. Agora, olha aqui. Né? Então, assim, não é mais opcional. Podemos discutir velocidade, não tendência. Rapidamente, qual é o seu nome, perdão? Cristiane. Obrigado pela pergunta. Eu acho que até combina com minhas considerações finais. Eu acho que
tenta 2 abordagens. Vamos começar pelo amor, tá? Então vamos pelo amor. Então, vai no discurso do, cara, quem não pauta é pautado, quem não lidera é liderado, né? Assim, do tipo, só muda 3 Cs, né? Eu mudo porque eu sou convertido, ou eu mudo porque tem conveniência, porque gera valor, ou eu mudo por constrangimento. Então, vai no discurso ali, né? Isso é um caminho. O outro caminho é o caminho da dor. Então deixa ali alguns elementos na mesa, né, do Conselho. Primeiro, você deixa a lei das SAs, artigo 116 e 154. Depois, você deixa um artigo do Financial Times recente sobre a maior litigação que está tendo no planeta. Litígio climático. Maior caso de ação coletiva na história do Reino Unido. 700 mil famílias, 40 bilhões de pounds. É o caso de Mariana, no Reino Unido. Porque BHP era sócia da Samarco. Então, o acionista da BHP nem tinha ideia de que isso pudesse acontecer e agora ele vai ser responsável por isso, responsabilizado, né? Então, você tem hoje um conjunto de coisas que ou você vai mudar por amor ou você vai mudar por dor, né? A questão é que você vai ter que mudar, né? Senão você vai perder relevância e como negócio pode até deixar de existir. Eu uso mais um truquezinho. Eu tiro fotos de sessão barbaridade, água sem glúten, gasolina zero carbono e trago na aula. Você quer ser essa ou essa? Tá? Muito bom. Denise, Marcel, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Tenho certeza que foi aí um painel muito bacana para a gente fazer essa reflexão. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, divulgando, né, a agenda ESG de sustentabilidade para o mercado como um todo. A gente precisa, né, de cada vez mais pessoas assim. Bom, então passando para o Renato, mais uma vez, muito obrigado a todas vocês.